Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 26 de junho de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Hoje você concorre ligando 2461-0093. O telefone é esse, 2461-0093. Você liga pra gente e participa hoje concorrendo aqui ao CD Tudo Novo do Regis Danese. Tudo Novo do Regis Danese. Tem também aqui o DVD Louvorzão Volume 3 Parte 1. DVD Louvorzão Volume 3 Parte 1. Você ligando 2461-0093, você estará concorrendo a esses super presentes pra você no programa de hoje. E pra galera que participa comigo no Facebook. No Facebook da 93 FM. Hoje você concorre ao CD Liberta-me da querida Fernanda Brum. CD Liberta-me da Fernanda Brum. Hoje aqui uma foto minha. Eu tô muito honrado de estar aqui ao lado do meu paizinho. Uma vez mais, com muita alegria nessa foto, nesse post. E aqui sob esta foto você vai poder colocar sua opinião, seu depoimento sobre o assunto de hoje, dizendo que você está ouvindo, de onde você está ouvindo, e você já estará concorrendo hoje também aqui no Face ao CD da Fernanda Brum, Liberta-me. Por telefone, DVD Louvorzão Volume 3 Parte 1 e o CD Tudo Novo do Regis Danese. Tudo isso de presente para você no programa de hoje. O seu rádio está no Debate 93. A JR, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes: eu não suporto ser desrespeitada. E minha cunhada adora pisar nas pessoas. Acho que sou o alvo favorito dela. Ela deve pensar que por eu ser crente tenho que aturar maus tratos. O pior de tudo é que ela me ignora, mas quer viver de amores com os meus filhos. Só que quem não tem comunhão comigo não pode ter comunhão com os meus filhos. Estou errado em agir assim? Pergunta a nossa ouvinte. Como cristã, tenho que suportar maus tratos e desrespeito calada em nome do evangelho? O que devo fazer para impor respeito sem ser rude? Como ensinar a pessoas grossas o doce e o mel do bem tratar? Tem gente que tem jeito ou tem gente que não tem jeito, hein? Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor Sérgio Nonato da Catedral Metodista Ebenezer em Cosmorama, muito bom dia, seja bem-vindo. O senhor destacou a frase inicial: não suporto ser desrespeitada. Por que o senhor destacou essa frase? Bom dia, será bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia aos nossos debatedores, aos nossos ouvintes. Tenho a certeza que Deus vai nos conduzir nesse debate, trazendo orientação a nosso ouvinte que manda esse e-mail. Na verdade, quando ela diz não suporto ser desrespeitada, eu trago até uma pergunta: quem é que suporta ser desrespeitado? Ninguém gosta de ser desrespeitado. Nós vivemos em um mundo onde muitos valores estão sendo invertidos, e essa inversão de valores no mundo está trazendo esse desrespeito, né? Aí, quando você lê o e-mail dela, você vê que ela fala sobre os filhos, fala que a cunhada acaba tratando os filhos muito bem, mas ela não. Então, na verdade, nós precisamos chegar a um ponto de apoio, a um ponto de equilíbrio, né? Para poder ver por que isso acontece realmente, já que a cunhada, por outro lado, respeita os filhos dela.
Então, mas a princípio ninguém gosta de ser desrespeitado, e tenho a certeza que você, nesta manhã, vai ter uma orientação muito abençoadora para a sua vida, onde você vai entender, vai procurar entender ou vai chamar essa cunhada para saber por que isso tudo está acontecendo. Pastor Elane Cruz, é vice-presidente do Ministério Fronteira na Barra da Tijuca, muito bom dia, seja bem-vinda. Este assunto, ninguém gosta de ser desrespeitado, eventualmente é o que a pessoa passa no trabalho, às vezes passa no ambiente de família, às vezes até na própria igreja, pode acontecer de alguém ser, ou pelo menos alguém se sentir desrespeitado. Neste caso, especificamente, a nossa ouvinte faz uma denúncia, né? Ela traz isso de maneira tão clara, pontua que é a cunhada dela, tá certo? Que é uma pessoa que já tem um vínculo, e esse vínculo de cunhada é um vínculo famoso, tão famoso quanto de sogra e nora, né? Que pensa a irmã sobre esse assunto? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, aos ouvintes. Já estava com saudade, a gente passou aí com caravana para Israel, mas já de volta ao Brasil. Na verdade, quando a gente fala de desrespeito, a gente está falando de alguém que não respeita alguém. E aí, respeito é uma coisa que a gente aprende ainda na infância. A gente ensina a criança a respeitar os pais, a gente precisa ensinar a criança a respeitar os mais velhos, a gente precisa ensinar a criança a respeitar os amigos, os colegas, os pares. Então, na verdade, existem algumas pessoas que não aprendem a respeitar. E essas pessoas que não aprendem a respeitar, elas sempre que vivem ou que vão para novos relacionamentos, seja no trabalho, na família, numa parentela que cresce, enfim, o movimento dela vai ser de desrespeito, porque ela não teve essa aprendizagem. Por outro lado, o respeito de alguém não é algo que se impõe, é algo que a gente vai adquirindo. Quando uma pessoa aprende a respeitar, ela sabe, ultrapassei o limite, me desculpa, falei demais, enfim. Mas com pessoas que já não sabem respeitar, e aí quando a gente fala de parentela é pior ainda, porque é aquele almoço de família, que é porque a família, porque é parente, acha que pode falar o que quiser, que tá mais gordo, que tá mais magro, que tá feio, que tá baixo, que tá alto, enfim, como sou de casa, né? Posso entrar na sua intimidade. É importante, primeiro, que ela entenda o seguinte: ok, se eu convivo com uma pessoa que é cunhada, e essas relações de família, volto a dizer, são competitivas, os irmãos competem entre si, mas existe um limite de competição que pode ser saudável, edificante, para crescimento de vida. Agora, quando chega a ponto de ser um desrespeito, ela não dá muitos exemplos, mas o que a gente entende aqui de ignorar, de tratar mal, de pisar e tudo mais, talvez o que falte a ela é literalmente começar a se posicionar de uma forma que a cunhada consiga adquirir respeito por ela. E aí, não impondo no sentido, cala a boca, não fala assim comigo, mas é simplesmente dizendo, não gostei do que você diz, ou até mesmo assumindo uma postura de menos, sabe aquela coisa de menos vítima? Tem gente que é muito vítima. Ai, fulana me feriu. E por que não diz pra fulana, não gosto? Ou por que não procura menos? Por que não tem uma postura mais firme e às vezes um pouco mais ausente e reservado? Há pessoas que agem exatamente assim, outras deixam de agir assim para evitar confusão. São pessoas que entendem que o confronto pode produzir uma batalha, uma guerra, e aí pode criar aquele constrangimento, a pessoa pode ficar sem graça. Que pensa o senhor, querido pastor Gilton Medeiros, da Igreja Batista em Jardim Santíssimo? Bom dia, JR, bom dia, amigos da mesa, bom dia, ouvintes. Esse é um tema delicado porque nós estamos falando de conflitos, né? Na verdade, são os conflitos familiares. E o conflito por si mesmo é um choque. São duas opiniões que são contrárias, que se batem. Ou são duas visões ou duas maneiras de ser que se chocam e que precisam ser equacionadas. Um conflito, ele muitas vezes é resolvido pela força. Aquele que tem mais pressão, ele diz, não, tem que ser assim e acabou. Outras vezes o conflito é resolvido por um acordo. Olha, tem que ser mais ou menos assim, tá bom para você, tá bom para mim. E aí as pessoas conseguem chegar a um denominador comum. E às vezes o conflito também pode ser resolvido por um entendimento que é melhor que o acordo. Que o acordo eu cedo aqui, ele cede lá.
mas não é exatamente o que eu quero. E no entendimento, a pessoa entende a outra e alcança o que está acontecendo. Então me parece que aqui é uma situação de conflito, onde é preciso que haja entendimento. E me parece, JR, não querendo adiantar as coisas, né, mas me parece que talvez essa pessoa use os filhos como uma espécie de mecanismo de disputa com essa cunhada, entendeu? Então talvez os filhos que são queridos por ela, eles dizem, você não vai ver meus filhos, você não vai estar com meus filhos, e aí há esse choque, esse conflito. Então acho que a gente pode até conversar mais. Mas vocês não acham que isso pode ser exatamente o oposto? A cunhada exatamente fazer dos filhos isso, quer dizer, ela trata muito bem os filhos, os sobrinhos dela, para revelar para todo mundo de que ela não vai com a cara da cunhada, e apesar de não ir com a cara dela, ela ainda preza muito bem os filhos. Ou exatamente aquela linha, cuida bem dos filhos para que a cunhada sinta a diferença da maneira como ela cuida. Ela chega no aniversário das crianças, ela leva presente para as crianças, ela faz uma viagem, ela leva presente. Você imagina bem uma cunhada como essa que chega de uma viagem e ela leva presente para os sobrinhos e presente para o irmão. Mas não traz para cunhada. Você está entendendo? Claramente isso. Um tipo de coisa como essa, minha gente, isso aí não é fácil. Estou dizendo que é o caso aqui, não, mas ampliando o caso e tratando o assunto em tese, observando quantos conflitos familiares existem e a possibilidade de ser uma realidade é cruel. Sim. Agora. Eu vejo até que essa cunhada, ela está realmente usando esse meio que são os filhos, para até, pelo e-mail que ela manda, para até piorar a situação e constranger mais ainda a ouvinte que mandou e-mail. Mas como disse a doutora Elane, é uma verdade que ela precisa se posicionar. Isso, até porque quando ela olha para os filhos, ela não vê os filhos da minha cunhada, ela vê os filhos do meu irmão. Né? Então, se eu amo o meu irmão, se ao longo dessa vivência, dessa criação, aprendendo, apanhando, não sei o que mais, eu aprendi a conviver com esse irmão e a respeitar esse irmão, então eu respeito esse irmão e porque eu gosto do irmão, eu vou gostar dos filhos do meu irmão. Né? O que essa cunhada não percebeu ou não quer perceber e faz questão muitas vezes de até de repente demonstrar eu gosto dos filhos do meu irmão e isso não significa para mim que são seus filhos. Então, é importante entender que os sentimentos podem ser diferenciados. Ela pode gostar dos filhos do irmão e não necessariamente gostar das mães dos filhos desse irmão. Agora, volto a dizer, é a questão de se sentar, de se conversar e lembrar também que tem um homem na história, que é o irmão e que é o pai dos filhos, que é o marido dessa mulher. E assim, se ela tentar usar os filhos para poder impedir esse contato, para poder também agredir essa cunhada, é a pior coisa que ela faz. Ela precisa ser clara, chama a cunhada e é isso que está acontecendo, eu não estou gostando. Quero anunciar que já está com a gente pastor Rodrigo Lourenço, da Igreja de Nova Vida em Itaguaí. Muito bom dia, pastor, seja bem-vindo. Uma de nossos ouvintes aqui nos conta o seguinte, que ela é muito franca, e pessoas francas são pessoas ótimas, não é? Mas às vezes a pessoa franca, ela pode derramar o caldo, né? Mas ela diz aqui, olha, me chamam de Fiona, irmã Cajadada. Olha bem o apelido. Lá vem a irmã Cajadada. Você fala bom dia, ela já te manda uma letra, entendeu? Irmã Cajadada, pensa bem. Ó, bom, ela diz assim, pois tem uma maneira de falar meio rude, sincera e direta. Mas sou assim, pois acredito que as pessoas esperam sempre um colo aconchegante quando fazem algo errado. Não querem encarar as situações adversas de frente, mas eu sou muito amiga, companheira e fiel. Beijos e abraços para todos os debatedores, para minha mãe, para as minhas filhas, e nós todos mandamos para você, ouvinte, um carinhoso abraço, não é isso, gente? Cajadada neles. Então, existe isso, gente, aqui a pessoa às vezes é franca e tudo mais, sincera, a pessoa eventualmente traz uma palavra clara, essa casa essa casa aqui não é arrumada há quanto tempo, hein? Vou passar aqui, gente, vamos fazer um mutirão para arrumar a casa. E essa carne, hein? Alguém tem serrote aí? Você tá entendendo esse tipo de palavra? Sim. Que eventualmente é verdadeira. Às vezes a carne tá dura mesmo, parece coco, entendeu? Mas
E normalmente você não diz, né? Ou diz? Eu sou meio assim. Eu sou meio assim. Você só fala da carne? Eu sou meio assim, mas veja que no irmão cajadada, vai lá. Não é irmão cajadada, na verdade. Sou meio assim da forma que sincero. Você expressou, sincero, né? Mas o final da frase, no final do e-mail ela manda o abraço, amiga, companheira, ela diz que é amiga e companheira. Agora, o fato de ser a irmã cajadada, muitas vezes as pessoas interpretam ela, até a forma que ela colocou, é uma forma meio pesada, né? A irmã cajadada. Ser sincero é muito legal. Eu acho que no meu ponto de vista, eu sou sincero, eu acho muito bom para mim. Isso é muito bom, eu procuro falar e faço dessa forma às vezes de brincadeira, né? Oxa, essa carne aqui tá meio... não teve uma arrumação aqui não, vamos... E as pessoas sabem que, na verdade, daquela brincadeira você tá falando sério. Tô falando sério, é um fundo de verdade para poder ver se alguém acorda. É bom a gente entender o seguinte, ser sincero, ser honesto, ser franco, é algo que todo mundo tem que ser, né? Uma pessoa que não é insincera, que é desonesta e que não é franca, que não é verdadeira, isso não é adjetivo para ninguém. Agora, existe uma diferença entre ser sincero, franco e honesto, e eu acredito que todos devem ser, mas existem diferenças peculiares e particulares, que é daquela pessoa que não consegue deixar de expressar o que ela pensou, o que ela sente, o que ela acha. Então ela fala, e muitas vezes, eu entendo que o irmão com certeza ao tempo foi aprendendo isso, essa pessoa que às vezes é de criança. Tem criança que olha uma coisa não fala. Tem criança que diz, vai na casa da tia comer, não gostou da comida, fala pra mãe, não gostei, a mãe fica ali. Mas tem criança que diz, nossa tia, que comida horrível, que não sei o que horrível, e né? Tem outra que diz, mãe só estava certa, hein? A tia não cozinha nada. Pior ainda. Então, essas crianças ou esses adultos precisam aprender que, até pra ser franco e honesto, isso todo mundo tem que ser. Mas a gente tem um limite, que é o limite da sabedoria, ser sábio pra falar. Porque se o que eu vou falar vai machucar, não vai edificar, não vai abençoar, não vai ajudar, eu não preciso dizer. Num outro momento eu posso falar a hora certa para tudo, até para se falar as verdades. A gente aprende isso com Jesus, a gente aprende isso com a Bíblia. E o modo certo também, né? O modo certo, a hora você certa, a forma certa. Você pode dizer ser franco, sem ser agressivo, sem ser rude, sem ser grosseiro. Você pode ser franco, sendo direto, sendo cordial. Com certeza, né? Amoroso. Porque tem uma coisa que é aquela que é espontânea, que a pessoa vê e fala. E tem aquela que a pessoa é perguntada, não é? Como é que está a carne? Entendeu? Como está a carne? O senhor é a pessoa sincera. Dizer, eu gosto dela um pouco mais macia, mas não precisa dizer tá horrível, tá dura. Eu já comi piores, você entendeu? Tem que aprender muito. Já comi piores. Pra poder mudar o comportamento e deixar de ser aquela pessoa, caramba, chegou ele. É isso aí, tem que aprender, não tem deve como, ser inconveniente. A palavra deve trazer sempre um lado que agrega alguma coisa, né? Que constrói alguma coisa. E a minha esposa é totalmente o oposto. Senão não daria certo. Ela pra falar, nós sabemos que ela é uma santa. Nós sabemos. Ouvinte diz aqui, ela deve pensar que por eu ser crente eu tenho que aturar maus tratos. Será que a pessoa pensa exatamente isso ou fica exatamente pontuando isso e colocando a pessoa na pressão? Empurra a pessoa, futuca a pessoa, chuta a pessoa, quando a pessoa reage, olha, é crente, hein? Ainda diz que é crente, hein? Olha aí, olha o tom de voz. Mas depois que provocou a pessoa. É o que eu leio nas entrelinhas aqui. Pastor Rodrigo, o que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia, JR, debatedores, ouvintes, é um prazer estar aqui uma vez mais. Eu entendo que dentro desse contexto que está sendo colocado aqui, existem duas formas de você encarar esse meio. Eu entendo que tanto a ouvinte que está sofrendo isso por parte da cunhada, Deus dá uma oportunidade a ela para ela trabalhar algo nela e na própria cunhada. Eu vejo assim, porque obviamente a cunhada ela está sendo de acordo com a visão da ouvinte desrespeitosa, enfim, mas ela também pode chegar até a cunhada, quebrar talvez algo nela que não tenha ainda sido quebrado, porque quando ela se conserva e diz assim, não, eu não vou falar com ela, eu acho
acho, ela usa um ponto aqui dizendo que acha, com quem acha não tem uma efetiva certeza, então ela pode usar da sua própria vida para chegar até a cunhada e falar assim, olha, eu tô vendo que está acontecendo isso pode mudar inclusive a visão da cunhada com relação ao procedimento. Então, quando essa pessoa persegue, ela pode estar fazendo uma ação sem saber que está fazendo isso. É nato da pessoa. Nós falamos sobre sinceridade aqui. Eu entendo que cada pessoa tem uma estrutura. Jesus não falou com João da forma que falou com Pedro. É diferente. Né? Então, assim, a sinceridade ela tem que ser colocada e, obviamente, eu entendo que se essa mulher que está sofrendo nessa situação chegar até a cunhada com uma palavra de sabedoria, esse cenário pode mudar de ambas as partes, tanto de quem está praticando essa perseguição, quanto de quem está sofrendo. E no assunto dos maus tratos, o JR, tem que aturar maus tratos? Claro que ela não tem que aturar maus tratos, de jeito e maneira. Agora, e por outro lado, existem essas pessoas mesmo, que ficam esperando uma atitude para poder acusar, né? Assim que você... Então ela pode tomar uma atitude sem que ela venha a ser drástica, né? E não tem que aturar os maus tratos. Agora, ela pode chegar e falar, peraí, o que está acontecendo? Isso aí. O que está acontecendo? Me fala aí o que eu estou fazendo que te desagrada para poder mudar, né? E também tomar cuidado para não se esconder atrás de sou crente, né? Tem muita gente, a gente falou aqui de conflito a gente não foge, a gente resolve, né? Hoje o que mais se faz cursos, e eu já cansei de dar aulas sobre isso em universidades e igrejas, enfim, como é que se resolve conflitos, né? Como é que você resolve um conflito? No trabalho, na igreja, em casa, de acordo com o nível de proximidade das pessoas, de parentesco, de vinculação ou de necessidade, é diferente. Uma forma como resolve um conflito com o marido é diferente como se vai resolver com o chefe, é diferente como se vai resolver com o pai, é diferente como se vai resolver com o filho, porque os níveis de autoridade, de pressão são diferenciados. Então, tem gente que tem dificuldades em resolver conflitos, em encarar situações onde pode dar algum tipo de entrave, de entrar num debate, de eu falar alguma coisa, a pessoa responder. E aí se esconde atrás do não, mas eu sou boazinha, eu sou crente, eu sou boa. Então, também não pode ser o caso. Às vezes ela está achando que a cunhada acha, mas pode ser uma dificuldade dela de encarar situações difíceis e adversas. Nosso querido Cleidson Pedrosa está dizendo aqui a grande diferença entre ser franco e ser mal educado. Outro ouvinte dizendo... trabalho com pessoas que, por não serem bem resolvidas, querem pisar nas outras. Eu creio que para se sentirem realizadas, diz aqui o nosso querido ouvinte, sempre agradecendo o carinho dos nossos ouvintes e a opinião de cada um deles. No Debate 93. No Debate 93, você fala ao vivo com J.R. Vargas. Vamos ouvir aqui uma querida ouvinte que participa com a gente ao vivo agora. Ela nos conta que sempre abaixou a cabeça para tudo. Aí quando ela começou a se posicionar, né, a pessoa não gostou, porque tudo tem que ser do jeito da pessoa, a pessoa não pode ser contrariada e por isso faz tudo para prejudicar a nossa ouvinte. Querida ouvinte, Deus te abençoe, que a paz do Senhor esteja com você. É isso mesmo, minha querida irmã? Amém, JR. Realmente, as coisas funcionam dessa forma. E assim, parece que existem pessoas, né, que elas, a cultura delas, não sei se por uma questão de criação, educação, não sei, elas foram acostumadas a viver num pequeno mundo e que esse mundo sempre era a seu favor. E que de repente quando alguém estranho entra nesse mundo, né, e a princípio, até por uma questão de respeito e de conhecimento, o que você faz? Você começa a conhecer aquele mundo, né, começa a tentar agradar da melhor forma possível, para ir penetrando, entrando, né, porque quando você vem de uma outra família, de uma outra formação e está entrando numa outra família, você tem que se adaptar a todo aquele mundo, né? E o que eu percebi que foi enquanto eu fazia tudo para agradar, tentava ajudar da melhor forma possível, mesmo eu vendo que e muitas vezes as pessoas não me respeitavam, passavam por cima do meu espaço, entendeu? E eu sempre ali. Quando chegou na fase de que, vou me casar, eu falei, não, peraí, agora a gente tem que começar a colocar as pedras no lugar, porque senão como é que vai ser a nossa relação? E eu comecei a tentar arrumar a casa e mostrar pra pessoa que, olha só, aqui é o limite, aqui tem que ser assim.
eu gosto assim, já que você não gosta muito assim, esse ladinho aqui é o meu, então eu vou fazer. E quando eu comecei a tentar fazer isso da melhor forma possível, a coisa degringolou e assim, a pessoa se virou contra a minha vida, contra a constituição da minha família. E eu tenho 7 anos de casada, mas eu vou dizer pra você, eu nunca tive um dia assim de plenitude depois que eu casei, em consequência disso, porque é muito ruim você viver num ambiente desarmônico, onde você não tem harmonia, porque inclusive já conversei com a pessoa, já falei pra ela que eu não vou agradá-la 100%, da mesma forma como ela não vai me agradar 100%, mas que a gente deve se amar e se respeitar, e quando algo acontecer, que ela deve ser honesta comigo e me dizer, olha, aqui você não me agradou, para que a gente possa ir contornando e vendo mas ela não consegue ser uma pessoa assim, clara, sabe? Expor fala realmente. Com ela para ser sincera, para abrir o jogo, fala quando eu te desagradar, você fala comigo. A pessoa não fala pelas costas, é isso? Isso, e criou o meu ambiente de vida, o meu habitat, assim, da pior forma possível. Agora, nem depois do casamento a pessoa te deu uma trégua? Não, piorou. Porque agora, foi tipo assim, você vai casar, mas aqui você não tem paz. Eu entendi. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa com toda a sinceridade. Você, quando conversa com ela, você vai na paz, você vai tranquila. Com todo o amor que Jesus colocou no meu coração quando eu ainda estava no não, né? Não, porque é uma coisa que eu não. Eu sempre aprendi assim: aonde há fogo você não coloca lenha. Se você puder apagar, amém. O negócio esquenta demais, né, menina? Mas infelizmente eu acho que o que acontece hoje, JR, é que a gente lida com muitas pessoas que infelizmente estão desprovidas do verdadeiro amor. Então, quando não se tem amor, não se supera nada. A pergunta que a gente faz aqui ao final, tem gente que tem jeito e tem gente que parece que não tem jeito. É a sensação, acho que da maioria. Você, nesse caso aí especificamente, você olha e fala assim, olha, já tentei de tudo, né? A gente até usa a expressão, só um milagre para mudar essa história. É a sensação que você tem? Sim, hoje sim eu entreguei integralmente na mão de Deus, e tem uma parte da palavra de Deus que diz que quando você não é aceita no lugar, que você deve ir embora e bater o teu chinelo tirando até areia, né? E hoje eu ajo dessa forma, eu vivo agora a minha vida, não fico tentando mais agradar, não fico tentando buscar, entendeu? Porque agora é melhor que eu viva assim só, já que eu não fui aceita, então... Porque a verdade está dentro de cada um, né, JR? A gente pode esconder de todos, menos de nós mesmos e de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, essa referência que você fez especificamente aí, a bater os pés e tal, era uma referência especificamente aos discípulos, aos que estavam sendo enviados, onde eles chegassem, eles desejariam a paz, e caso eles não fossem recebidos, eles bateriam os pés e iriam para outro espaço. Certo. Às vezes no relacionamento familiar, que é o caso onde você está, não dá para virar as costas, né? Porque ao virar as costas o mundo fica menor, né? A crise já gera isso, né? Quer dizer, tem um aniversário onde todos vão estar, a gente diz assim, fulano vai estar lá? Então eu não vou. Você tá entendendo? Eu não sou convidada, meu filho não é convidado. Você ela não te chama? Não, nem o meu filho. Sim, mas quando você faz, você chama? Chamo. Isso mesmo, tem que chamar. Aí já faz a sua parte, o resto tá nas mãos do nosso Deus e Pai. Agora eu queria encerrar ouvindo você, dizendo a vocês que é possível, tá? Mesmo que pareça que é impossível, tem gente, você sabe, todo mundo aqui sabe, pessoal da mesa que sabe, todo mundo deve ter alguém em mente. Os nossos ouvintes dizem assim, mas tem gente que eu acho que não tem jeito. Aí a gente disse, olha, na mão de Deus tem jeito, nós vamos orar, pedir ao Senhor e conduzir a nossa parte da melhor forma possível. Minha querida ouvinte, muito obrigado pela sua palavra, você fala muito bem, expôs muito bem as suas ideias, concatenou, para usar uma expressão radiofônica, concatenou as suas ideias muito bem, que Deus te abençoe e te guarde cada vez mais, e com a graça de Deus em breve nós vamos ver essa crise resolvida com a bênção do nosso Deus e Pai. Amém? Amém. Deus te abençoe, minha irmã. Um abraço, sou sua Fica fã. com Jesus. Que Deus continue te abençoando e te iluminando cada vez mais. Amém, minha irmã. Amém. Obrigado, querido. A 93 FM. J.R. Vargas.
Esse é o Debate 93. Tem gente. Aqui um dos nossos ouvintes dizendo: o pastor debatedor disse que tem que quebrar algo na cunhada que não foi quebrado ainda. Quem disse isso, hein? Foi o pastor Rodrigo. Então dá o microfone, volta o microfone, pastor Rodrigo. Aí o Jonatas está perguntando: seria a cara? Não, Jonatas, de forma nenhuma, de forma alguma. Olha aí, Jonatas, o pastor está lhe respondendo. Talvez um sentimento aí de soberba, ou algo assim. Um conceito, um valor, conceito, um preconceito. Até questões que vieram de educação lá de trás, que formou nela um caráter. Nós temos uma psicóloga na mesa que tem propriedade de falar mais disso. Então, a questão é quebrar nela algo que talvez ela não esteja enxergando. E aí, com uma atitude de paz, de serenidade, de sabedoria, você consegue colocar no chão um gigante que está oculto dentro dessa própria pessoa. Mas se isso tudo não der jeito, aí, meu irmão, quebra o relacionamento. Que susto. Pai, levei um susto aqui. Eu falei assim, meu Jesus amado, tem misericórdia. Vou até rodar um forró agora. Eu achei que sabia, mas eu não sabia. Mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Pesquisa 93. Agora sim, Marcela Bastos. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. A turma é brava por aqui, viu, JR? E aí a pesquisa é a seguinte: você conhece alguém que é extremamente rude no trato com as pessoas? Eu tô um pouquinho impressionada, porque tem muita gente que é extremamente rude. Olha aí. Não rudezinho qualquer, é extremamente. 68% dos nossos ouvintes conhecem. 91% dos ouvintes pela internet conhecem. É muita gente 91%. Aí, né? É o esperado, infelizmente. É mesmo? A má educação, a formação de filhos, de crianças, está muito grande. A gente vê adolescente que não respeita ninguém, se faz piada com velhos, se faz piada com políticos. As pessoas estão perdendo o respeito. Não se a gente está vivendo uma situação no Brasil aí. Não se respeita nada, não se respeita o povo, a pátria, a bandeira, pai, mãe. Será que é o pouco tempo desses pais estarem com essas crianças? Eu acho que não é só pouco tempo, é formação, é a importância, é observar como é que o irmão lida com o irmão, com o primo, com o tio, com o adulto. É algo que infelizmente está crescendo, e não é só no Brasil, é no mundo todo. Há também um fenômeno mas é triste, que é detectado pelo pessoal que estuda o comportamento, que é a violência premente e presente em toda a sociedade, especialmente numa sociedade que tem um processo de comunicação midiático impositivo. Exatamente. Quer dizer, traduzindo isso, a televisão diz: faça isso, compre isso, ande assim. As pessoas recebem isso o tempo todo e vão criando dentro de si uma rejeição, uma revolta, uma violência. O videogame que ensina que eu tenho que matar muitos. Então, a academia que ensina que eu tenho que ser um pit boy para poder bater no outro. Um clima de violência represado. Que diz todas que a gente tem que roubar muito. É uma coisa assim. É por isso que para um carro do lado do outro, o cara olhou, não gostou da cara, já sai batendo. Exatamente. Há um grande grau de violência na sociedade. Externa gera uma violência interna. Eu só queria pontuar, aproveitar que a doutora está aqui na mesa, a pastora Elaine. A questão de ser rude, ela não pode estar intrinsecamente ligado com o legado deixado pelos pais. Ou seja, por exemplo, se o pai desse indivíduo lá atrás sofreu uma educação por parte do seu pai, de forma que impôs, bateu, agrediu, esse pai não pode levar essa educação que ele recebeu para os filhos e aí sucessivamente criar uma árvore de educação, porque eu entendo que ser rude também tem muito a ver com a parte comportamental. A gente também pode colocar isso na questão da educação. O país precisa de educação para construir efetivamente algo desenvolvido, né? Mas eu entendo que isso pode ser também comportamental, um legado que foi deixado lá atrás, né? Ser rude, já é um comportamento, né? É claro que é um comportamento que pode ser aprendido, que com certeza isso acontece. Um pai que foi abusado acaba sendo abusador, o que recebeu uma educação rígida demais ou rude pode ser, mas existe uma questão aí também que é de uma nova aprendizagem, né? A despeito da formação ter sido rude, uma pessoa quando começa a perceber, opa, eu não me dou bem com ninguém gosta de mim, sou taxado como uma pessoa rude, grossa, chega um momento que ela
define o seguinte: ok, isso me dá poder, eu ganho os meus colegas, as pessoas têm medo de mim, né? Eu ganho popularidade sendo assim, e infelizmente é isso que se ensina. Videoclipes aí, é sempre assim: eu sou o cara, eu mando, eu bato, eu aconteço, mas eu tenho um carrão, tá todo mundo com medo de mim, né? Então, se a pessoa adquire um conceito de que, ok, vou ser o brabo, o rude e tal, mas as pessoas vão ter medo de mim, eu vou ser alguém, isso é péssimo. Ela também poderia, e o evangelho aí faz isso, né? Aí, ela também poderia entender o seguinte: não quero dar aos meus filhos a educação que eu tive, vou me esforçar, vou correr atrás, vou ser diferente. Nessa linha de raciocínio, companheiros, quando se diz o seguinte: olha, manda quem pode, numa sociedade que ao longo de muitos anos ela foi criada com a imagem de que há uma autoridade, e este que tem autoridade acaba sendo autoritário, isso se reproduz nos seus diversos ramos, chega dentro de casa, da própria igreja, do próprio clube, da própria associação, e acaba criando aquele ambiente. Você vive numa escola. Então, um adolescente, um pré-adolescente, um jovem numa escola, existem os grupos, e os grupos são claramente identificados, e alguns deles são declaradamente inimigos. Sim. Eles não podem se encontrar. Esses grupos que você poderia observá-los apenas como grupo de pessoas que se identificam, acaba sendo um grupo de pessoas que se agridem, né? Se violentam. São pessoas que acabam virando grupos, que viram gangues, que viram pessoas que gostam de se preparar para o enfrentamento e não para um diálogo. Isso aí. Ou seja, o diálogo, quando ele deixa de existir, complica. Aquela frase, dê poder a alguém, você vai identificá-la, você vai descobrir quem ela é, também funciona no ambiente de trabalho. Com certeza. No ambiente de trabalho, uma pessoa é igualzinha. De repente, ela virou chefe de alguma coisa, ela muda o comportamento dela completamente. Ela quer se envolver com a vida dos outros, ela dá ordem, ela muda o tom de voz, a postura é outra, a maneira como ela lida com as pessoas é outra. Ou seja, chega numa igreja, o camarada era igual, de repente agora ele foi levantado para um cargo X, entendeu? Ele toma conta do nada. Então você toma conta, você que tá aqui ouvindo nada, você é o líder do nada, tá bom? O cara é líder do nada e de repente ele já olha. Eu tô colocando vários lugares aqui para mostrar para os irmãos o seguinte, que às vezes isso está na nossa cara. É isso aí. E a gente não consegue ver. É a sociedade que a gente vive, é a história que a gente vive, é o momento que a gente vive, e a gente precisa pensar para dizer o seguinte: este é o modelo bíblico? Não. Qual é o modelo bíblico? Porque o modelo social nós já temos. Modelo que o mundo pensa, nós já temos. Modelo lá da minha escola, já temos. Modelo da minha casa, meu pai foi criado assim, reproduz, nós já temos. Qual é o modelo bíblico? A gente encontra Paulo falando isso na carta aos Romanos, no capítulo 12, especialmente quando ele termina de falar sobre os dons que Deus ministra sobre a igreja para permitir o crescimento da igreja e para permitir que nós alcancemos a estatura de Cristo. Ele começa a falar, bem, a partir de tudo isso aí, primeiro, de tudo que Deus fez, que é descrito de Romanos 1 até Romanos 12, que é a obra de Deus. Depois que Deus faz a sua obra e nos capacita, ele diz, então agora vocês vão ter paciência uns com os outros, na medida em que for possível, vão procurar ter a paz com todas as pessoas, vocês vão tentar deixar que Deus se vingue sobre qualquer causa ou qualquer luta que você tenha, não se vinguem a vós mesmos, deixe que Deus cuide disso, a vingança pertence a Deus. Então Paulo nos ensina que o roteiro do cristão está, depois da transformação do nosso entendimento, que está lá em Romanos 12, 1 e 2, está uma vida de piedade, de santidade e de amor. Amor não sentimento, amor atitude que nos leva a ter paciência, a ter tolerância, a ter a capacidade de resistir às pressões e ainda de buscar, apesar das circunstâncias, ter a paz com todas as pessoas. O que não significa que a pessoa vai ser boba, né, que não vai reagir, o que não vai se posicionar, mas também significa exatamente isso, que se possível no que depender dela, né, como diz a Bíblia, ela vai ter paz, ela vai procurar, é o que a nossa ouvinte fez, a sogra, a cunhada, sei lá, não chama, ela faz a parte dela, ela é correta. E essa não é a parte passiva. Não, o que depender de mim, olha, eu não vou falar nada, eu não brigo com ninguém, não, é ir pacificando.
edificar. Isso aí. Por exemplo, uma ouvinte nossa conta que JR, hoje pela manhã, estava eu comprando meu pão, quando ouço uma discussão entre um irmão e uma vizinha, que por sinal já vinha há muito tempo aborrecendo esse irmão. Ah, JR, ele perdeu totalmente a cabeça e aos berros ficaram ali os dois se ofendendo. Essa senhora, por sinal bem rude, estava precisando ouvir umas verdades, mas teria que ser logo do irmão. Veja que a pessoa reconhece que a outra pessoa precisava ouvir, mas quando isso é ouvido por um irmão, né, por uma irmã, é a pessoa que fala, isso cria um ambiente desconfortável. Uma de nossas ouvintes também nos conta o seguinte, ela é de Campo Grande e diz: minha professora da escola bíblica é assim, ela é seca e ela é rude. Fui operada, fiquei sem poder andar, liguei para avisar. Ela sempre não podia atender. Quando finalmente a atendeu, já foi me questionando sobre a minha presença na escola bíblica. Aquela pessoa que já nem escuta o outro, já chega atirando, né? Falei da minha situação, que estava até passando necessidades. Então ela marcou uma visita, ela veio me visitar, ela passou óleo na minha perna, ela me deu R$20 e disse que se eu quisesse a cesta básica da igreja, eu teria que ir no culto de libertação. Mas como? Se eu não estou podendo andar? Pergunta a nossa querida ouvinte. Seria, entendeu? Comédia se não fosse uma tragédia, né? Seria cômico se não fosse trágico. Você está entendendo, gente? Mas aí eu volto à questão da educação, né? Você vê, na hora que ela explicou, ela foi lá, passou óleo, ajudou, deixou o dinheiro. Mas tem pessoas que não pensam como a gente. Elas não têm o mesmo senso. Elas não têm a mesma linha de raciocínio. Então, ela, de repente, ela nem se ligou no fato dela não poder andar. Às vezes é dizer pro outro, escuta, eu gostaria muito, mas eu não posso andar. É verdade. A verdade é exatamente assim. O que é lógico pra gente pode não ser lógico pro outro. Eu posso gostar de uma pessoa e ela não gostar de mim. Pode não estar evidente para a pessoa. Pode não estar evidente a verdade. A minha verdade não está evidente para a verdade do outro. Então, por isso que é importante o diálogo. É importante dizer: eu não posso, eu não gosto, não faça assim. Ok, a gente não precisa se amar, se gostar, mas a gente pode se amar, a gente precisa se respeitar. É importante porque existem padrões de verdades que são individuais e às vezes o que pra gente é muito lógico, será que ela não viu eu deitada aqui na cama e não posso levantar? Pro outro não é lógico, porque ele não tem a mesma linha de percepção. Sobre de libertação para pegar a cesta, se a pessoa não pode andar, não tem sentido. É praticamente um milagre, viu, minha filha? Creia no milagre, entendeu? Mas se a pessoa for andando, ela não precisa mais da cesta. Agora, essa questão que você falou do suporte aí, dá o suporte, essa questão do modelo, né, bíblico. Eu tô até com um texto aqui. Eu entendo também que, obviamente, Paulo fala aos Efésios capítulo 4, versículo 12 o seguinte: com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportar. Tem gente que lê esse texto e acha que esse texto é o seguinte, pastor Gilton fez algo que não me agradou, tem que suportar esse cara, porque olha, ele não me atravessa a goela, mas em nome do amor que Deus tem para comigo, eu tenho que suportar esse cara todo dia aí. Mas não é isso, suportar aqui é dar suporte em amor. Então é chegar até o pastor, está acontecendo algumas coisas, isso é dar um suporte, eu entendo dessa forma. E uma outra questão para passar a palavra ao pastor é que quando a gente recebe, eu não quero aqui espiritualizar tudo, mas quando a gente recebe o Espírito Santo genuinamente, uma grande obra começa de dentro para fora. E agora a gente só pode entender que isso é individual. Acontece em mim, pode não acontecer na cunhada. Sim, porque o Espírito Santo só entra se a pessoa deixar. Outro exemplo bíblico que nós temos na Bíblia sobre ser maior, ter o poder. O próprio Jesus disse no livro de Lucas, no capítulo 24, sobre isso. Ele disse: e houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores, mas não serei vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Então esse ensinamento de você saber que você não recebe o poder de Deus, a autoridade, né? Recebe a autoridade do Espírito Santo para pisar em ninguém, para maltratar ninguém, seja o menor. Use esse exemplo aqui,
seja sempre o menor, para que as pessoas te vejam como uma pessoa querida. Para isso acontecer, a pessoa tem que estar de fato refletindo Cristo na sua própria vida. E às vezes não é nem a gente que produz isso, é importante. Às vezes é uma cunhada ou alguém que fere a gente tenta fazer tudo para viver em paz, a pessoa vai dizer não, a gente coloca na mão de Deus, continua fazendo a nossa parte, e a vida, uma outra pessoa, uma outra situação vai fazer aquela pessoa aprender. Não necessariamente nós vamos ser o instrumento de mudança, mas o Espírito Santo, a vida, outras pessoas vão mexer com aquela pessoa e ela vai entender, opa, eu tô passando por isso aqui, mas eu já fiz isso lá. Ouvinte dizendo: minha cunhada, já falecida, criou meu esposo e se achava no direito de interferir na vida dele. Sempre me tratou mal por não achar que eu era boa o suficiente para ele, até conseguir nos separar. Depois ela se converteu, se consertou, me pediu perdão, reconheceu que ela acabou com meu casamento. No início, eu não acreditei na mudança, porque ela era muito falsa, mas depois percebi que Deus estava tratando dela e depois o Senhor a levou. Amém. Compartilha a nossa ouvinte, fica aqui também a mensagem oculta, subliminar, não é? Para todos aqueles que estão pegando no pé de alguém. Agora, eu não falei nada e nem a ouvinte. Mas JR, isso traz de volta, a questão é a seguinte: qual é o conflito real que tem nessa situação aqui? Porque, ao que me parece, essa cunhada, ela convive com o irmão desde que ambos existem, da existência de ambos, né? E ela é a nova na história dessa família. Então, como foi a chegada dela? Como foi esse relacionamento? E tem gente que entra numa nova família achando que vai ser a filha, a Deus irmã. Cuida de nós. E não é assim. Tem gente espaçosa, né? Tem gente espaçosa, né? Então, a gente chega, entendeu? Já se estica todo, será que quando ela chegou a essa família, homem é pior. Ela não se chegou dona do namorado? E aí, peraí, meu irmão agora faz tudo que ela quer. A gente tá elucubrando aqui, mãe, né? A verdade é que de alguma maneira ela é nova nessa história. Agora, tem gente, por exemplo, a pastora Elane me parece que fez referência a isso, é o que diz o nosso ouvinte Redinei aqui, dizendo que conhece uma pessoa, como disse a pastora, que troca de humor sempre. Só ontem ela foi saber que é assim quando viu isso em outra pessoa. Quando ela viu outra pessoa, que às vezes a pessoa que muda muito de humor, é complicado. A pessoa que a hora tá de um jeito, a hora tá de outro jeito, não é uma coisa fácil. Lidar com uma pessoa com uma mudança de comportamento, de temperamento ou de humor assim, é fácil? Não é fácil. Agora, é importante para ela saber também que, se ela percebeu, e se isso é muito frequente, existem remédios hoje, medicamentos que chamam estabilizadores de humor. Estabilizador de humor? Exatamente. Tem pessoas que têm uma dificuldade. Tem gente aqui perguntando se alguém quer comprar, mas deixa eu voltar aqui. Há algumas pessoas que têm uma dificuldade de manter isso. É uma questão hormonal, bioquímica, tem vários fatores. Alguns transtornos de humor, chamados transtornos de humor. Então, se ela percebeu, e se isso sempre foi apontado por outras pessoas, ela olhou e não gostou e não quer ser assim, e que bom que ela não queira, procura um médico. Em geral, a pessoa não percebe. Não percebe. Ela acha que tá tudo bem. Não, é o meu jeito. Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Vamos trabalhar. É isso aí. A pessoa muda, é assim. Tem gente que muda de humor 2, 3, até 5, 6 vezes ao dia. Tem gente que muda de humor de um dia pro outro. E o remédio? Então tem gente que tomar passa 2 dias assim. De hora em hora? Como é que é esse remédio todos aí? Os dias. É mesmo? Todos os dias. Chama estabilizador. Tem uma pessoa que eu quero que ouça, mas não tá vindo aqui ainda não. Daqui a pouco ela chega aí. Ou vai ter que ouvir pela internet. Então é estabilizador de humor. Isso já para entender. Já vi estabilizador de tudo. De humor nunca tinha visto, não. O humor é uma questão bioquímica, não é só comportamental, que existe uma diferença, né? Mas o humor é uma questão bioquímica do humus. Então é importante que se procure um médico. Pode acontecer numa menopausa, pode acontecer. Só para eu entender, doutora Elane, pastora Elane. Então existe um remédio que estabiliza o humor. Sim, existe. Para a pessoa não mudar de humor o tempo inteiro. Existe um estabilizador de humor. Existe.
Certo, então, só vou repetir para ver se é isso mesmo. Então existem medicamentos que estabilizam. A que médico a pessoa vai para procurar isso? Vamos saber. Geral, o senhor vai na farmácia, olha, eu imagino os maridos, olha, meu amigo, quanto você tem de estoque? Parei um caminhãozinho aqui, despeja aí, tem que ir o quê? No clínico, né? Tem que ir no clínico geral, no psiquiatra, neurologista. A pessoa nunca acha que é ela. Nunca acha que é ela. Ela nega. A primeira reação da pessoa é negar. Ela explica, eu fiz isso porque você falou isso. E ela justifica. A pessoa justifica. Mesmo nos casos mais graves de bipolaridade, mais graves de bipolaridade. E aí já é uma questão de doença mesmo, de patologia. Tá, então tá claro aí, nós estamos aqui prestando um serviço para a comunidade como um todo, entendeu? Utilidade pública, para muita gente tá nos acompanhando aqui agora e muita gente achando que o recado é para ele ou para ela. Mas na verdade nós estamos falando para todos. Ainda bem que são casos raríssimos. Eu, por exemplo, eu tenho que parar para ver se eu lembro de alguém, com muita dificuldade. Ouvinte do Parque Fluminense dizendo: quando eu percebo que não há como conversar e arrumar as coisas, é melhor entregar ao Senhor para que Ele trabalhe nesse coração. É isso aí, tem que fazer o tempo inteiro. Cuidar com o tom, né? Entrego a Deus. Não é Deus leva, Fulano está nas tuas mãos. Leva, Senhor. Leva, mãe. Quebra, Senhor, esta maldição, né? Já sofri de ouvinte raiz da Serra, já sofri com a minha cunhada. Olha as cunhadas aí, ó. A cunhada tá fazendo sucesso hoje, hein? E ainda sofro quando ela não consegue me atingir, ela desconta dos meus filhos, é o contrário da outra. Sempre fui evangélica e procurei fazer o que é certo, e não sei por que ela age de maneira tão ruim assim comigo. Eu tento fazer o que o pastor disse, eu mantenho a distância, mas é uma distância assim, saudável, a pessoa não pode... Coerente, né? Até porque se a pessoa é assim, ela precisa de ter luz da graça de Deus, né? Sal da terra e luz do mundo, eu não posso me esconder das trevas, senão como é que eu vou iluminar? Agora está entendido que o ouvinte quer manter o equilíbrio, né? Até porque onde ela aguenta, for né? Fugindo das situações, ela vai fugir a vida inteira. Não vai resolver nunca. Aqui de Irajá, o ouvinte dizendo: eu era muito grosseira, eu era franca ao extremo, só quando me converti consegui me controlar e não mais bato boca e evito dar a minha opinião, só que esse novo comportamento também incomoda. A pessoa sabe que ela tem algo a dizer e a pessoa não diz, fala, não quero falar nada, fala fulana. Aí ela diz: como saber dosar? Incomoda porque toda mudança ainda mais no caso dela, quem conhece, convive, né? Sabe como é o comportamento dela e ter que mudar é muito difícil, mas eu acho que ela tomou uma atitude muito coerente, né? Ela vai conseguir vencer isso aí, né? Com certeza. Esse início é complicado, mas ela vai conseguir vencer. Às vezes é importante, né? Isso, e às vezes é importante para essa pessoa ter alguém de muita confiança, pode ser um marido, uma esposa, um grande amigo, dizer: poxa, a pessoa falou isso, me deu vontade, veio na boca, na ponta da língua, a vontade de responder isso, mas eu não fiz, porque não deveria, não seria correto, não seria justo, poderia me arrepender lá na frente. E se não tem esse amigo, fala para Deus: fulano falou isso, o senhor sabe, minha resposta seria essa, eu não pude dizer para ele, estou dizendo para o senhor para aliviar o meu coração, mas quero ficar bem, me continua me ajudando a calar a boca. E à medida que ela vai convivendo, ela vai exercitando esse equilíbrio de o que falar e o que não falar, porque não pode também simplesmente parar de falar, tem que falar sim, mas já de uma nova perspectiva, próprio, né, começar a exercer temperar. Agora, claro que essas pessoas, né, eventualmente vão se posicionar, vão se colocar, né, sem raiva, sem parando para pensar, arrumando as frases, dá para fazer. Muito bem, nós então estamos aqui concluindo que uma pessoa, ela tem capacidade desenvolvida pela graça de Deus, pela bênção do nosso Deus e Pai, de desenvolver relacionamentos saudáveis. Com certeza. Quando o relacionamento é saudável, ele é uma bênção para ambos. Quando ele não é saudável, ele pode ser prejudicial para ambos ou para um dos dois. Quando a gente fala sobre o evangelho ele nos muda de dentro para fora. O evangelho, ele tem um projeto a ser desenvolvido. Nós temos a vida inteira em obras, mudando, caminhando para um aperfeiçoamento, para um desenvolvimento, enfim, existem
transformações que nós todos vamos vivenciar. E o Espírito Santo de Deus faz essa obra em nós com essa renovação que o próprio Espírito Santo de Deus faz em nós. Ou seja, isso não é uma coisa passiva e não é uma coisa fixa. É uma coisa ativa e uma coisa constante, está sempre em movimento. É isso, gente? É isso mesmo. Isso aí. Muito bem, quero agradecer a vocês e de perguntar finalmente o seguinte: tem gente que tem jeito ou tem gente que não tem jeito? Todo mundo tem jeito. Pastor Elaine, todo mundo tem jeito. Se quiser ter jeito. Pastor Sérgio. Eu acho que algumas pessoas têm jeito. Muito bem. Pastor Gilton. Não, eu creio que todos têm jeito, porque a vida é sempre uma constante adaptação, né? Pastor Rodrigo. Todos têm jeito, com certeza, todos têm jeito. Pesquisa 93. Tem jeito? Pesquisa 93. E aí, Marcela? Então, a pergunta foi: você conhece alguém assim que é extremamente rude no trato com as pessoas? Isso aumentou, 75% afirmam que conhecem sim. 91% a pesquisa ficou no mesmo patamar. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes. Vamos aos nossos prêmios. A Silvana Fernandes de Guaratiba, telefone 3908, final 90, participou da pesquisa, está levando para casa o CD Tudo Novo do Regis Danese. Já a Vanessa Germana de Raiz da Serra, telefone 3126, final 73, leva para casa o DVD Louvorzão, volume 3, parte 1. E a Rosana Tavares ganha aí o prêmio do Facebook. Ela fatura o CD Liberta-me, da Fernanda Cruz. Um de nossos ouvintes diz aqui, ó: cunhadas estão fazendo mais estragos que sogras. Olha aí, as sogras hoje estão de folga, hein? Outro ouvinte dizendo: não é por sermos cristãos que vamos tolerar desrespeito e ignorância. Quando eu vejo que uma pessoa tá a fim de me tirar da graça, eu ignoro, saio de perto ou finjo que não vejo a provocação. Ninguém se desentende e ninguém perde a bênção, diz aqui a nossa ouvinte. E depois tem que achar a hora certa de acertar. Tem hora que é hora de acertar. Tem hora que é hora de você caminhar um pouco mais, ponderadamente, com a bênção de Deus. A Zona Oeste tá ligada na melhor. A Baixada tá ligada na melhor. Eu vou andar pela fé em Jeová, em sua verdade crer, pela fé eu vou viver. Eu vou andar pela fé em Jeová, em sua verdade crer, pela fé eu vou viver. De domingo a sexta, às 11 da manhã, Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. A JR diz aqui uma querida ouvinte: não consigo aceitar o que Deus fez comigo. Quando eu casei, eu não podia ter filhos. Eu lutei demais ao lado do meu esposo e enfim engravidei. O resultado chegou e para nossa surpresa, eram gêmeos. Eu não podia estar mais feliz. Só que agora meu marido foi embora. Ele foi embora, levando com ele toda a minha alegria e me deixando uma enorme interrogação. Por que Deus me deu marido e filhos se no final permitiria que eu fosse abandonada? Estou errada em me revoltar contra Deus? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Em nome de toda a nossa equipe, muito obrigado aqui aos nossos companheiros debatedores. Pastor Sérgio Nonato, obrigado, um grande abraço, meu irmãozão. Obrigado, JR, um abraço aí para toda a equipe da rádio e deixar um abraço aí para nossa igreja e para o nosso amigo que está ouvindo agora, Tiago Barbante. Um abraço. Olha aí, Barbante. Pastor Elaine, aquele abraço, Deus abençoe sempre. Deus te abençoe, JR, abençoe essa rádio, aos ouvintes, a todos os queridos e a todos os amados ali do Ministério Fronteira. Muito obrigado, pastor Gilton, aquele abraço, meu irmãozão. Obrigado, JR, um prazer estar de novo com vocês aqui. Um abraço lá para a Igreja Batista Jardim Santíssimo, povo do Jornal Novas, pessoal de casa que está ligado e ainda a Igreja do Rio Comprido. Maravilha. Pastor Rodrigo, obrigado, querido. Deus abençoe. Eu que agradeço, quero mandar um abraço especial pro pessoal da Nova Vida de Itacuruçá, lá de Itaguaí também, minha esposa Valéria e meu filhão Davi. Maravilha, quero agradecer a todos vocês, ouvintes amados, e a participação com a gente hoje aqui também.
Toda a nossa equipe trabalhando e muito pela realização do nosso debate 93 de hoje. Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso, Alexander Albuquerque e a nossa Kátia Regina, popularíssima Catita. Bom demais ter a sua companhia, a sua participação no nosso debate 93 de hoje. Vem aí Fabiano para comandar essa tarde maravilhosa com você, ouvinte amado aqui na 93 FM. Nós vamos orar juntos. Vou pedir por gentileza a pastora Elaine para orar conosco. Vamos pedir a bênção de Deus sobre o tema de hoje. Olha aquela briga toda que aconteceu. Tem gente dizendo: ah, meu Deus, logo hoje esse assunto. Deus está trazendo esse assunto para produzir paz. Nós precisamos fazer as pazes, resolver esse assunto. Olha que Deus está falando com você. Nós vamos orar também para que o Senhor continue com a sua bênção, confortando os enlutados e também curando os enfermos, em nome de Jesus. Deus eterno, nós te agradecemos pela ação do Espírito Santo na nossa vida, que transforma o nosso interior, que transforma o nosso caráter. Te pedimos, ó Deus, por todos os enlutados, pelos enfermos, e te pedimos também que o Senhor tenha sempre, ó Deus, ó Pai, autoridade para trabalhar em nós, no nosso caráter, no nosso domínio próprio, nossa temperança. Nós precisamos disso. Ajuda-nos, ó Pai. Abençoa todos aqueles, ó Deus, que ferem e que maltratam. Que, Pai querido, aprendam também a amar, que se convertam a Ti e dê sempre a cada um de nós a Tua paz e a Tua bênção. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.